Obrigado, Fabiano. Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF, período da tarde do dia 14 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcano Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luiz Macedo, suplente convocado, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Vamos começar pelo item 33, Dr. Carlos André, recorrente Hoffman, Comércio de Utilidade Limitada. Presidente, esse processo aqui também é uma exclusão do Simples Nacional em razão de comercialização de mercadorias e objetos de contrabando de descaminho, muito semelhante ao anterior, ao que foi julgado no encerramento da manhã. Né? Então, trata-se de um declaratório de exclusão da Delegacia de Florianópolis, também em razão de representação da Inspetoria de Florianópolis, que realizou uma apreensão dentro daquela operação, né, de combate ao contrabando de descaminho, uma operação no estabelecimento do contribuinte. Né? A equipe de repressão maneira realizou o procedimento, intimou a contribuinte a apresentar, né, a documentação fiscal daquilo que não estava dali no momento, né, com a origem comprovada, lacrou essas mercadorias e procedeu depois à deslacração. Né. Bom, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, o relato aí, eu aproveito o relatório da DRJ, né, para relatar aí as alegações de defesa, para retomar isso lá no recurso voluntário. Em primeira instância, a manifestação foi julgada improcedente, está aí a emenda. Né? Muito bem. Então, inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, reiterou em essência as alegações da manifestação de inconformidade. Quanto ao mérito, alegou que haveria dúvida quanto à comercialização de mercadorias e objetos de contrabando de descaminho, uma vez que não haveria sentença condenatória na esfera penal. Né? Então, eu trago aqui um trecho com essa argumentação. Né? Ademais, a exclusão do Simples Nacional, baseada em meras conjecturas, afigurar-se-ia ilegal e desproporcional, aferiria o princípio da presunção da inocência, e como devido processo legal. Aí ela ataca também a retroatividade dos efeitos de exclusão, alega o efeito confiscatório, também contra o impedimento de opção pelo regime simplificado. Os autos, ela se pede que insurge-se contra eventuais autos de infração que sejam lavrados em decorrência dessa exclusão, né, e pugna pela aplicação do princípio da insignificância. Então, esses são os tópicos lançados no recurso voluntário. Então, passo ao voto. O mérito. Né? Então, a questão controversa é a exclusão. Né? Quanto à caracterização fática da apreensão das mercadorias, eu aproveito a descrição dos fatos que constam no auto de infração. Né? Então, aí a primeira parte já destacada para os senhores. Né? A equipe realizou no estabelecimento comercial os procedimentos de ação fiscal, com o intuito de verificar a regularidade. Né? No dia e hora marcados para a deslacração, nenhum representante legal do estabelecimento compareceu para acompanhar a abertura dos volumes e apresentar documentação da regular situação das mercadorias estrangeiras. Então, palavras minhas agora. No processo de perdimento de mercadorias, final 49, a contribuinte optou por não apresentar defesa, tornando-se reverso. Vamos ter o ato declaratório da inspetoria, número 681. Assim, tem que a descrição dos fatos que culminaram com o perdimento tornaram-se controversa. Né? Novamente, como no processo anterior,
a contribuinte não refuta o fato de que as mercadorias listadas no auto de infração tenham sido apreendidas nos seus estabelecimentos, fossem destinadas à comercialização. Quanto a regular ingresso, a contribuinte limita-se a argumentar que se trataria de mera presunção da autoridade fiscal e da autoridade julgadora de piso, sem trazer recurso nenhum elemento de prova, né? Contudo, penso que discordo dos limites do presente feito, a rediscussão daqueles fatos que ficaram assentes no processo do auto de infração, conforme relatado, a contribuinte não compareceu no momento da deslacração e não houve impugnação do auto de infração. Então, os fatos lá são incontroversos. Portanto, restou incontroverso que, para as mercadorias listadas no auto de infração, não houve a comprovação do regular ingresso no território nacional. Em relação à alegação de que a fiscalização atuou baseada em presunção e sem provas, é oportuno destacar a legislação de vigência, novamente o decreto com o regulamento aduaneiro. Não haveria, portanto, necessidade de a fiscalização providenciar outros elementos de prova para comprovar a irregularidade do ingresso. Assim, uma vez que a comercialização de mercadorias objeto de descaminho está comprovada além de qualquer dúvida razoável, resta aqui a discussão sobre os efeitos de tal apreensão de mercadorias objeto de descaminho em face da legislação do Simples Nacional. E aí eu repito trechos daquilo que eu, no processo anterior, eu já coloquei, né? Também vale lembrar que a matéria aqui tratada é de cunho administrativo. Não está em questão aqui essa parte em relação àquela alegação de que não houve condenação em processo penal, né? Também vale lembrar que a matéria aqui tratada é de cunho administrativo. Não está em questão aqui o aspecto penal da conduta, que, por evidência, deve ser cuidado no devido processo penal. A infração administrativa que é a causa para a exclusão de ofício. Cumpre observar que o processo administrativo fiscal observa o devido processo legal conforme previsão constitucional. No processo final 49, foi dada a oportunidade a contribuinte de exercer plenamente o direito de defesa. Destaque também não deve prosperar a argumentação de lesão ao devido processo legal. Essa parte não constava do outro processo, né? Por isso eu estou destacando. Então, no mérito, eu estou votando por negar provimento ao recurso voluntário. E aí, novamente, né, quanto à irretroatividade do exclusão do Simples Nacional, aí, nesse aqui eu estendo um pouco mais para afastar, né, o provimento. Quanto à vedação pela opção no prazo de 3 anos, eu estou aplicando a súmula CAF número 2, o princípio da insignificância também eu estou afastando aqui no caso. A questão do efeito confiscatório, eu estou aplicando a súmula CAF número 2. Em relação aos autos de infração, a recorrente menciona na peça recursal a possibilidade de serem lavrados autos de infração em razão da exclusão do Simples Nacional, por não no sentido de não ser condenada a pagar a diferença de tributos com multa e juros. Trata-se de alegação em tese que foge do escopo do ato administrativo sob análise e, portanto, desborda dos limites da presente lide. Ademais, convém destacar que essa matéria já se encontra classificada no seio do CAF com a súmula CAF número 77, né, que diz a possibilidade de discussão administrativa do ato declaratório executivo de exclusão do Simples, não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Então, também estou votando por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto. Então, em síntese, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Algum questionamento? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 34, conselheira Letícia. Recorrente, Alex Sander da Silva. Bom, esse processo também cuida de exclusão do Simples por contrabando ou descaminho.
foi formalizado em 19 de 4 de 2013 pela Inspetoria da Receita Federal em Florianópolis. Relato ao auditor fiscal, autor do procedimento, que em 2 de 4 de 2013, em cumprimento à ordem de vigilância e repreensão, realizou o procedimento de fiscalização no contribuinte com o intuito de verificar a regularidade das mercadorias de origem ou procedência estrangeira neles depositados ou expostos à venda. Complementa que, na sequência, foi lavrado auto de infração e apreensão das mercadorias. Referida representação foi acompanhada por termo de início de ação fiscal. Declaração. O contribuinte foi rével no processo de perdimento. Preliminarmente, foi arguída a atribuição de efeito suspensivo, requereu a aplicação dos efeitos suspensivos à decisão de exclusão com efeito retroativo até que seja exaurida a discussão no âmbito administrativo, no mérito da necessária intimação da esposa do representante da recorrente acerca do procedimento fiscal, porque o representante seria casado em comunhão universal de bens, que deveria ser declarada nulidade do ato que exclui a recorrente. Argui o princípio da verdade material sobre o princípio da preclusão, no caso em tela, que no processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade e valer-se de outros elementos além daqueles trazidos aos autos. Desculpe, presidente, pela ordem. Diga, Carlos. Aqui, nesse caso, também, o despacho decisório, o ato declaratório executivo, é assinado pelo Dr. Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Esse eu não tinha visto. Obrigada, Carlos. Então, eu estou manifestamente impedido de julgar. Doutor Camerano, por gentileza, o senhor pode assumir os trabalhos? Com muito prazer, senhor presidente. Obrigado. Continuando o voto da relatora, então, obrigado, doutor Carlos André. Obrigada. Desculpas por ter interrompido, mas... Imagina, e no outro eu olhei, esse aqui, infelizmente, eu não verifiquei essa questão. Que a recorrente foi excluída por supostamente comercializar mercadorias objeto de descaminho, entretanto, não há descrição precisa em qual local os produtos se encontravam. Requeriu a nulidade do AI, a ausência de requisitos indispensáveis para sua validação, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, quando do julgamento na delegacia, a preliminar de nulidade não foi reconhecida. A apresentação de documentos também falou sobre a questão do prazo do processo administrativo e que a comercialização de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho, constitui óbice para permanência no Simples. Inconformada com a decisão, apresentou o contribuinte recurso a esse conselho, alegando exatamente as mesmas razões da manifestação de inconformidade. Então, aqui, senhor presidente, já passando ao voto, eu estou aplicando o artigo 57, parágrafo 3º do regimento deste conselho, e reproduzindo os fundamentos da decisão de primeira instância e tomando eles como os fundamentos como meus. Tá aí a decisão toda transcrita. Eu só queria, nesse voto, aí já na página 10 do meu voto, eu apenas ratifico as razões da delegacia, que é necessário dizer que não há qualquer alegação da recorrente que as mercadorias foram adquiridas no mercado interno. Ela apenas argui nulidades outras que, conforme acima, seriam incapazes de validar o ato de exclusão. Por outro lado, a exclusão do Simples em tela tem origem no fato de a fiscalização ter apreendido mercadorias estrangeiras, sem comprovante de regular importação. Na tomada de decisão realizada pela administração tributária, o fato de o contribuinte ter sido rével no correspondente processo de perdimento foi fundamental.
Contudo, a revelia tomada isoladamente não é fundamento suficiente para a exclusão do simples. Entendo que o processo criminal por contrabando de descaminho, o processo administrativo de perda de mercadoria e o processo administrativo de exclusão do simples são autônomos, salvo quando o processo criminal aponta a inexistência do fato ilícito ou a negativa da autoria, levando à absolvição do réu no processo criminal, e por reflexo nos referidos processos administrativos. Cito aqui decisão do Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança 23.188. No que diz respeito especificamente ao processo administrativo de exclusão do simples, é de se salientar que a conduta que dá ensejo à exclusão é a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, ou seja, não se exige a prática de crime, que também é caracterizada pela mesma conduta, e não se exige a apreensão e perda de mercadorias por parte da administração aduaneira, também motivado pela mesma conduta. Ainda que a conduta seja determinante para o crime, não se deve confundir os dois, pois a conduta é apenas um elemento do crime. O mesmo se diz da infração administrativa que resulta em dano ao erário. Assim, não é lícita a vinculação do processo de exclusão do simples a outro, seja criminal ou aduaneiro, sem embargo de as evidências colhidas em algum desses processos poderem instruir o processo de exclusão do simples. Assim, a revelia do comerciante no processo de perdimento de mercadoria não afasta a necessidade de administração tributária comprovar a conduta que dá ensejo à exclusão do simples, e não afasta a necessidade de autoridades julgadoras de primeira instância apreciar a impugnação, abordando os argumentos de defesa. Entretanto, não argumentou o contribuinte qualquer outro fato capaz de ensejar dúvidas de que ele introduziu no território nacional mercadoria estrangeira com destinação comercial, o que caracteriza a conduta de descaminho, pois o importador, ao agir assim, contornou uma série de exigências relativas ao controles aduaneiros e sanitários. Assim, é forçosa a exclusão do contribuinte do regime do simples. Com relação ao princípio da insignificância, típico do direito penal, certo é que não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que a contribuinte desrespeitou os requisitos para que possa usufruir de um regime de tributação simplificado. Ademais, onde a legislação tributária não atribui discricionariedade ao agente para sua aplicação, não cabe ao julgador realizá-la, sendo certo que as alegações de inconstitucionalidades é vedado aos julgadores desse Conselho, conforme se depreende da súmula 2. Por essas razões, e pelas razões da delegacia, nego provimentos preliminares, bem como recurso voluntário, mantendo a decisão de origem. É como voto, presidente. Muito bem. Está aberto para as discussões. Caso não haja nenhum comentário, nenhuma dúvida, podemos partir então para o voto. Ok? Doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Doutor Carlos André? Com a relatora. Doutora Luciana? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Nelson? Seu microfone, doutor Nelson. Desculpa. Presidente, voto com a relatora. Obrigado. Doutor Marcelo? Acompanho também, presidente. Muito bem. Então, temos por unanimidade de votos afastar as preliminares ou negar provimento às preliminares arguídas, né? E quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Fez, doutora Letícia? É isso aí. Certo? Perfeito. Melhor impossível. Passemos então ao item 35 da pauta, conselheira Luciana. Recorrente JL Barbosa Livros. Esse é um recurso voluntário interposto contra a acórdão da RJ, que considerou legítimo o ato declaratório executivo de exclusão do Simples Nacional, lembrado em janeiro de 2013, em virtude da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal. Nesse caso aqui, eu estou aplicando, né, assim, a contribuinte havia arguido uma série de questões constitucionais em sede de impugnação e violação à legítima defesa, enfim, dentre os outros princípios que norteiam, né, a aplicação do
Simples Nacional, como tratamento favorecido, isonomia e todos aqueles outros que a gente vê sendo apresentados aqui de forma recorrente. Esses argumentos foram afastados pela DRJ e ela apresentou, foram não conhecidos, aliás, pela DRJ, e ela apresentou recurso voluntário. Aqui, no caso, verificando o ato de exclusão, ele é daqueles, né, que nós já apreciamos em outras oportunidades aqui, que remetem, né, a consulta ao sítio da Receita Federal para que a contribuinte possa lá verificar os débitos que motivaram a exclusão. Como documentos dessa natureza já são objeto da súmula CARF 22, então aqui eu estou promovendo a aplicação da súmula, né, no sentido de reconhecer a nulidade do ADE, justifico a aplicação da súmula, inclusive, né, de ofício, como nós já víamos tratando dessa questão também pelo artigo 61 do decreto 70.235, e quanto às demais questões arguidas de natureza constitucional, eu afasto o conhecimento. Então, dado o exposto, né, não conhecidos os argumentos de cunho constitucional, eu voto em dar provimento ao recurso, anulando o ato declaratório executivo em questão aqui. É o voto, presidente. Alguém tem algum questionamento? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Também voto com a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar as arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade no mérito da provimento ao recurso para cancelar o ato declaratório executivo da RF-POA número 580.065/2012 e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. Ok? Ok. Item 36, doutor Carlos. Recorrente Josué Torres Limas. Presidente, se eu puder aqui antes, eu vou precisar me ausentar, viu? Tá ok. Precisa viajar. Tá ok. Quando quiser, doutor Carlos. Eu espero que não seja nada. Pois é. Bom, presidente, esse aqui é mais um processo de exclusão em função de contrabando o descaminho, também novamente um ato declaratório da Delegacia de Florianópolis, com base em representação da Inspetoria da Receita Federal de Florianópolis, novamente uma operação feita no estabelecimento do contribuinte, né, as mercadorias foram lacradas e depois fez-se a deslacração, né? As mercadorias foram objeto de perdimento. Resignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Eu trago aqui a síntese feita pela DRJ, né? Então, o contribuinte alegou ausência de provas, a presunção de inocência, princípios constitucionais, como o direito à contraditória para a defesa, o princípio da aplicação do princípio de significância e surgiu-se contra a exclusão do simples com efeito retroativo. Tá? Foi julgado improcedente na primeira instância. Muito bem. No recurso voluntário, ela reitera essas alegações e, em síntese, aduz o seguinte: no mérito, né? O recorrente alegou que não se poderia considerá-la rével no processo que cuidou do auto de infração de apreensão de mercadorias, pois nunca teria tomado ciência deste. Ademais, o fato não teria sido provado e a autoridade julgadora de juízo teria não somente presumido a ocorrência da comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho. E aqui eu cito trecho do recurso que trata da matéria. E, novamente, a aplicação do princípio de significância, a possibilidade de retroatividade dos efeitos da exclusão, ou a questão do efeito confiscatório,
regulatório, né, contra o impedimento de opção pelo regime simplificado e, novamente, contra eventuais autos de infração decorrentes da exclusão. Então, passo ao voto. Né? Novamente, eu destaco aí, né, a descrição feita pela fiscalização da inspetoria, né, acerca das circunstâncias em que as mercadorias foram apreendidas. Né? Então, a equipe realizou no estabelecimento comercial identificado procedimento de ação fiscal com o intuito de verificar a regularidade fiscal das mercadorias de origem ou procedência estrangeira, ali depositadas ou expostas à venda. Né? No dia e hora indicados para a deslacração, Josué Torres Dimas, proprietário, compareceu para acompanhar a abertura e a conferência das mercadorias. No momento da deslacração, ele apresentou à Receita Federal notas fiscais de aquisição, demonstrando a regularidade fiscal de parte dos produtos que foram devolvidos, conforme termos de deslacração número tal. Para as mercadorias de origem estrangeira que foram apreendidas neste processo, reiteramos que a empresa Josué Torres Dimas NL não apresentou nenhuma documentação fiscal. Então, agora, palavras minhas. No processo de perdimento de mercadorias, final 91, a contribuinte optou por não apresentar defesa, tornando-se reverso. Atesta o ato declaratório número 18. Assim, tem que a descrição de fatos que culminaram com o perdimento lá tornaram-se incontroversos. Novamente, a contribuinte não refuta o fato de que as mercadorias tenham sido apreendidas no estabelecimento e que fossem destinadas à comercialização. Quanto ao regular ingresso das mercadorias em território nacional, a contribuinte limita-se a argumentar que se trataria de mera presunção da autoridade fiscal e da autoridade julgadora, sem um elemento de prova. Né? Aqui é o trecho que trata da matéria. Novamente, eu estou afastando, né, com base no decreto. Né? Bom, então, mesmo assim, é oportuno destacar que a autoridade fiscal responsável pelo procedimento asseverou que no ato de deslacração, as mercadorias que a contribuinte logrou comprovar a origem e foram imediatamente devolvidas. Né? Portanto, restou em controvérsia que para as mercadorias listadas no auto de infração não houve comprovação do regular ingresso no território nacional. Né? Está aí o texto do decreto. Não haveria, portanto, necessidade da fiscalização providenciar outros elementos de prova para comprovar a irregularidade do ingresso das mercadorias no território nacional. Então, está aprovada, além de qualquer dúvida razoável, o ingresso irregular dessas mercadorias no território nacional. Né? Então, no mérito, eu estou votando por negar provimento ao recurso voluntário. E, novamente, afastando, né, os argumentos que a gente já conhece, já tratou aqui hoje, de retroatividade da exclusão do Simples Nacional, a questão da vedação ao Simples pelo prazo de 3 anos calendários, o princípio da insignificância, o efeito confiscatório, novamente a questão de eventuais autos de infração. Então, em conclusão, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. O voto é por dar provimento, né, doutor Carlos? Negar provimento. Dar provimento, desculpa. Negar provimento ao RB. Alguém tem alguma consideração a fazer? Não. Então, doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. O Nelson. Presidente, acompanho. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. O Marcelo. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu ver aqui. Ok. Só um instante.
Item 37, doutora Luciana, Locapira, comércio e locação de máquinas industriais. Esse processo da Locapira, ela trata também de ato declaratório executivo de exclusão, em razão de débitos, né, com exigibilidade não suspensa. O cientificado da ODE, a interessada apresentou defesa, na qual, em resumo, alegou que os débitos que a excluíram do Simples referem-se a processo administrativo de restituição e compensação relativo a valores pagos a maior de PIS, declarados inconstitucionais e pedidos de restituição nos autos de outro processo, onde o contribuinte restou vencido, mas que se encontrava parado desde 23 de 4 de 2008, aguardando apenas a homologação das compensações já efetuadas e corroboradas em última instância administrativa. Pugnou pelo erro de se considerar em débito recorrente, vez que esses já haviam sido objeto de compensação. A manifestação foi julgada improcedente, haja vista, né, pesquisa no sentido de que inexistiriam tais pedidos de compensação e que tais débitos já estariam apontados como pendências pela própria PGFN, inclusive inscritos. Foi promovida uma diligência, onde se localizaram os débitos, né, que motivaram a exclusão do Simples e que eles não haveriam sido regularizados conforme apontados em algumas CDAs aqui. Inconformada, ela apresentou recurso voluntário, alegando que as CDAs, tal qual apontado pelo relator da manifestação de inconformidade, haviam sido canceladas em razão de decisão judicial favorável ao contribuinte proferida nos processos de execução fiscal. Apontou que a Receita Federal, ao negar pedido de restituição e compensação, ainda que pendente recurso de manifestação de inconformidade, transferiu inadvertidamente os débitos relativos à compensação para um novo número de processo administrativo. Assim, os débitos do pedido administrativo de restituição e compensação foram inscritos em dívida ativa, causando surpresa à contribuinte. De modo que ela levanta que tais inscrições seriam indevidas, né, até porque tais débitos eram objetos de causa suspensiva em razão da existência de compensação. Porém, quando compulsando os autos justamente para aferir, né, a legitimidade desses argumentos apontados pela contribuinte, tanto quanto os contra-argumentos apontados pela fiscalização no sentido de manter a exigibilidade dos débitos, verifica-se no ADE que a exclusão da recorrente do Simples Nacional decorreu da constatação da existência de débitos da mesma para com a Fazenda Federal, e que a exclusão foi formalizada através do ADE de 22 de agosto de 2008, onde restou informado: fica excluída do regime do Simples Nacional Unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pela microempresa e empresa de pequeno porte a pessoa jurídica a seguir identificada, em virtude de possuir débitos para com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não suspensa, relacionados no item pessoa jurídica, assunto Simples Nacional, né, no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde ela teria que verificar esses débitos. Então, embora haja nos autos o extrato de folha 106, indicando quais seriam os débitos motivadores da exclusão, eles só foram produzidos em momento muito posterior à notificação da exclusão, o que dificulta, inclusive, a aferição, né, a respeito da veracidade tanto dos argumentos da contribuinte, no sentido de que haveria causa suspensiva representada por pedidos de compensação, como também por parte da Fazenda Nacional, no sentido de que tais pedidos de compensação seriam inexistentes. Então, por esse motivo, aqui também eu estou aplicando a súmula CARF número 22, né, no sentido de que a falta da indicação precisa
no ADE a respeito dos débitos causadores da exclusão representaria a nulidade do próprio auto. E em relação aos demais argumentos de natureza constitucional, também estou aplicando a súmula 2 CARF no sentido de que nós não seríamos competentes para nos pronunciar a respeito desses argumentos. Então, aqui no caso, eu verifico que há toda uma discussão a respeito da existência ou não dessas compensações, inclusive posterior homologação ou não dessas compensações, mas que, dados os elementos dos autos, fica realmente difícil a gente aferir o que efetivamente aconteceu pela falta, né, dessa descrição precisa dos débitos no ADE. Por essa razão, não conhecidos os argumentos de cunho constitucional, voto no sentido de dar provimento ao recurso, anulando o ato declaratório executivo. É o voto, presidente. Muito bem. Alguém quer fazer alguma colocação? Vamos à votação, então, doutor Camerano. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Marcelo. Eu também acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar as arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para cancelar o ato declaratório executivo da DRF Piracicaba, número 376622, 22 de agosto de 2008, e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009. Ok? Bom, com isso a gente vai encerrar essa primeira parte da sessão da tarde, tá? Até para liberar o apoio, que nós já estamos chegando perto do meio-dia, tá? E retornamos a partir das 14 horas, tá ok? Apoio, peço a gentileza de parar a gravação.